Olá, meus irmãos, Bruno Pedrosa aqui. Eu quero falar com vocês brevemente hoje sobre a relação do cristão com o mundo, o quanto o cristão deve se envolver com este mundo. E por que isso? Nos últimos 4 anos, nós temos visto a igreja se infiltrando, se relacionando muito mais de perto, principalmente com a política. E esse ambiente político tem sido muito acirrado, tem sido muito polarizado. Isso tem causado muita polêmica. Isso reacendeu a discussão do envolvimento do cristão com o mundo. Qual é o papel do cristão? Qual é o papel da igreja com relação ao mundo? E o Darrell Miller, no livro dele, Vocação, ele separa 3 tipos de igreja. A igreja fortaleza, que é aquela igreja que se fechou para o mundo, criou uma fortaleza em torno de si, criou uma cultura paralela e não se envolve com o mundo. E isso é um problema, né? Porque nós estamos nesse mundo. Eu vou citar alguns textos aqui para vocês perceberem isso. Outra igreja é a igreja sincrética, que é o outro extremo. A igreja sincrética, ela se amoldou ao mundo. Então nós não percebemos mais a diferença de um cristão, por exemplo, dessa igreja, para uma pessoa que não conhece a Cristo, para um ímpio, por exemplo. Ela se amolda ao mundo. E a igreja verdadeira é a igreja do reino. Ela está fisicamente no mundo, porém, moralmente, ela é diferente desse mundo. Ela está aqui para influenciar o mundo e não para ser influenciada pelo mundo. E eu queria citar alguns textos. Por exemplo, João 17,15, Jesus, orando, ele diz o seguinte: eu não rogo para que os tire do mundo, mas para que os livre do maligno. Jesus ali está orando a Deus, né, na oração de João capítulo 15, e ele fala, ele não roga para nos tirar do mundo, mas para que Deus nos proteja. Outro texto muito interessante é Mateus 5,14, que diz o seguinte: Jesus, no Sermão do Monte, ele diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, com um propósito para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Então Jesus aqui está ensinando que o lugar de cristão é exatamente no mundo. Lugar de cristão não é numa uma cultura paralela, muito menos se amoldando ao mundo, como a igreja sincrética. O lugar do cristão é dentro do mundo, mas moralmente separado das concupiscências desse mundo. E a gente precisa lembrar também, em Gênesis 2,15, Deus nos coloca no mundo para cultivar e guardar o jardim. Então o nosso local é no mundo. E eu queria ler o último texto, que é o Salmo 115,16, que para mim é um dos mais interessantes. Diz o seguinte: os céus são do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Gente, Deus cuida de todo o universo, mas a terra ele confiou a nós. Então, o lugar do cristão é exatamente no mundo. A questão é, a igreja, qual é o principal papel da igreja? Nós, enquanto coletividade, o nosso papel é o evangelho. Domingo, numa reunião congregacional, nós não estamos ali para falar de como influenciar a educação, como transformar a educação com princípios cristãos, como influenciar a política, como influenciar a área da segurança pública, as artes, todas as áreas boas da sociedade. Ali nós estamos para ensinar as pessoas a conhecerem mais sobre Deus, a como se arrepender, que elas devem se arrepender, na verdade, e como ter um relacionamento pessoal com Jesus. Essa é a função da igreja. Agora, os cristãos individualmente, Deus chama cada um e capacita cada um com dons. Aí sim, o cristão, cada um vai influenciar a sua área de atuação. Um cristão é chamado para atuar na área da educação, o outro na área da segurança pública, como um policial, por exemplo, outro na área da política. Então, esses cristãos individualmente, eles podem e devem influenciar e se infiltrar, no bom sentido, né? Entrar dentro desses ambientes e serem sal e luz ali dentro. Então, há uma diferença entre a atuação da igreja e a atuação de um cristão individualmente. A igreja
serve para propagar o reino de Deus. E dentro desse ambiente, não de um culto congregacional, por exemplo, mas a gente pode propiciar escolas e momentos de estudo desses temas, como influenciar a educação, como influenciar a política, como influenciar as artes, de uma cosmovisão cristã. Isso sim. Agora, o cristão individualmente, ele pode e deve, dentro da sua vocação, dentro daquilo que Deus o chamou e o capacitou com dons, influenciar essas áreas, sempre com a maneira correta. Então, um cristão ele pode influenciar a educação visando o bem comum, visando abençoar as pessoas, e não visando o poder, por exemplo, que seria uma forma errada de lidar com a educação. Então, a questão não é o cristão lidar com a educação. Existe um falso conceito, um conceito equivocado hoje, que alguns irmãos acham que um cristão se envolver com a educação, ele está perdendo o seu foco de evangelismo, por exemplo. A evangelização é uma porta, não é um fim. Nós evangelizamos em todos os locais que nós estamos. A questão é, Deus é um Deus de justiça, de beleza, de verdade. Então, cada cristão na sua área, ele pode trazer esse princípio do reino de Deus aqui para a terra. Um juiz, um advogado, ele traz a justiça para a terra. Um filósofo, um professor, ele traz a verdade para a terra. Um artista, ele traz a beleza para a terra. O evangelismo é a base de tudo isso. Todos nós evangelizamos a todo momento. Então, há uma confusão entre a ideia de evangelizar, que é uma porta, não uma finalidade, com a ideia de você se envolver com uma área da sociedade. Então, o cristão ele pode se envolver com essas áreas desde que ele esteja visando o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O bem comum, a justiça, a beleza, a verdade, o amor, né? Um pastor, ele traz o amor para a terra. Um psicólogo, um cuidador de idosos, ele pode trazer o amor, restaurar o amor na terra. E o evangelismo está por trás de tudo que a gente faz. Então, um cristão que se dedica à área da educação, ou à política, ou às artes, ele não está abandonando o reino de Deus quando ele se envolve com essas áreas. Ele está abandonando o reino de Deus quando ele se envolve com essas áreas de forma errada, buscando coisas que não fazem parte do reino de Deus, buscando fama, status, riqueza, poder. Isso sim, aí sim, quando o cristão se envolve com a arte, com a política, buscando essas coisas, aí ele perdeu o foco do reino de Deus. Mas quando ele se envolve com essas áreas, buscando o bem do outro, buscando trazer justiça, verdade, beleza e amor para a terra, aí ele está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, através dessas áreas, tá bom? Então se envolva com o mundo. O que a Bíblia proíbe a gente é de amar o mundo, como João diz. Mas o que ele está dizendo ali? Amar as coisas que são desse mundo, a concupiscência, a cobiça, as coisas que são pecaminosas, e não o mundo em si, porque o próprio Deus amou o mundo, né? João 3,16, o próprio João falou isso. Então que Deus nos abençoe a influenciar o mundo e a ser sal da maneira correta, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se você acha que alguém vai ser edificado, compartilhe e deixe aqui o seu comentário se você concorda, qual ponto você discorda, que a gente está aqui para abençoar e dialogar, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo vídeo.